Olá pessoal, tudo bem? Você que é líder de alguma forma, ou encarregado, ou coordenador, ou supervisor, ou mestre, ou gerente, seja a liderança que você exercer, hoje nós vamos falar sobre percepção na identificação de perigos e riscos. Para a gente poder falar disso, a gente vai falar de algumas coisas importantes a respeito de comportamento de risco, sobre percentuais que estão ligados diretamente a acidentes. A gente vai comentar sobre isso para poder contextualizar e para que você comece a perceber mais coisas do que percebia até hoje. A primeira coisa, o que é percepção? Você sabe exatamente o que é percepção? É o ato ou efeito de perceber os riscos presentes em seu ambiente de trabalho. É o ato, é aquilo que você faz. Muitas pessoas que não têm a cabeça treinada para isso, que não pensam, não percebem, olham uma situação, olham um cenário e ali provavelmente e algumas vezes existe ali o risco de acidente iminente, mas não faz nada porque não consegue perceber, não consegue identificar os riscos ali presentes. Ok? Então, para a gente contextualizar, o que é a percepção é o ato ou efeito de perceber. Agora eu pergunto para você, você é bom em perceber? Ah, meu Deus, eu percebo um monte de coisa, mas voltado para a segurança eu percebo algumas coisas só, na minha cabeça não é muito treinada para isso. Ok, eu não sei que estágio você está, mas hoje eu vou fazer você querer pensar em segurança o tempo todo, querer perceber os riscos, os desvios, os comportamentos o tempo todo. Agora olha para essa imagem. Vamos tentar perceber algumas coisas nela aqui, identificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente bate o olho e fala assim, ah, meu, tem um homão careca aqui. Alguns conseguem enxergar um velhinho que tem aqui, ó, com um cajado na mão. Aí tem uma senhora com uma criança no colo, uma saia rodada. Tem um cachorro aqui. Ah, meu Deus, é só isso que tem mesmo. Mas vamos começar a treinar nossa mente. Olha com mais atenção. Ô, Mildo, aqui tem mais uma face aqui, ó. Pô, legal. Tem mais alguma coisa? Ah, e se eu falar pra vocês que aqui tem mais uma face, ó? Ah, se eu falar pra vocês que aqui tem mais uma face, tá vendo aqui? Tanto de frente quanto de lado. Aqui tem um passarinho, aqui tem um passarinho voando. O que mais? Será que tem mais alguma coisa aqui? Mas você viu quanta coisa a gente consegue perceber? Sem virar de ponta cabeça, sem nada. É só bater o olho de frente. Quanta coisa tinha aqui. E se a gente prestar mais atenção, com certeza a gente vai ver mais coisas. Então eu quero que você comece a olhar com mais atenção para que o seu cérebro comece a perceber mais coisas do que percebia antes. 96% dos acidentes têm como causa o comportamento de risco. É por isso que a gente treina as pessoas, por isso que a gente quer que você, líder, comece a pensar mais em identificação de risco, comece a perceber mais coisas erradas no ambiente, porque você tem liderança, você tem as pessoas se espelham em você para poder executar alguma coisa. Não é assim que funciona? Então, por isso que a gente quer que os comportamentos, cada dia que passe, sejam menos frequentes, os comportamentos de risco, e mais frequentes, os comportamentos saudáveis, seguros. Então, pensa nisso, 96% dos acidentes têm como causa comportamentos de risco. E aí, se a gente olhar para a pirâmide aqui, ó, se a gente olhar a base da pirâmide, 30 mil são comportamentos de risco, é muito comportamento de risco. Aí, Romildo, mas por que você está me mostrando isso? Porque se eu eliminar a base da pirâmide, eu não vou ter os patamares superiores. Se eu elimino todos os comportamentos de risco aqui, os desvios, eu não vou ter quase acidente, eu não vou ter danos à propriedade, eu não vou ter lesões leves, nem acidentes graves ou fatais. Deu para perceber por que a gente tem que eliminar os comportamentos seguros? Então a gente tem que perceber cada vez mais as condições abaixo do padrão, os comportamentos abaixo do padrão e começar a tomar medidas de controle para resolvê-los. Então a gente chega nesse ponto que eu faço essa pergunta para você. Perceber, estar atento, saber identificar, comunicar, informar e reportar. A gente precisa fazer todas essas coisas. Tem pessoas que percebem muito bem, está atento o tempo todo, mas olha para tudo, vê tudo, mas não identifica nada, não consegue correlacionar que é um desvio, que é um comportamento inadequado, que é uma condição. E tem gente que consegue perceber, consegue identificar, mas não fala para ninguém, gente. E aí, se você não passa para a pessoa resolver, isso nunca vai ser resolvido. Então a gente vai só acumulando os comportamentos abaixo do padrão, os comportamentos inseguros e as condições inseguras também. Então sempre trafegue pelas três situações aqui. Perceba, esteja atento,
Saiba identificar e se comunique, informe e reporte tudo que precisar. Romildo está me mostrando um iceberg, mas por quê? Porque, gente, esse iceberg a gente viu muito no... Quem gosta de assistir filme, né? Viu lá no Titanic. O navio bateu no iceberg e afundou. E esse iceberg tem uma característica. A parte de cima que está sobre a água, ela pode ter 2 km de altura, pode ser muito alta, mas a parte de baixo é muito maior do que você enxerga a flor da água. Então sempre quando você olhar para um iceberg, você vai ver, essa parte de cima é muito alta, mas para baixo ele é muito maior. E se a gente for fazer uma relação na segurança, é exatamente isso. Os quase acidentes, os comportamentos de desvios estão embaixo da água, são muitas coisas que acontecem e a gente enxerga só o que está em cima, que são as fatalidades, os acidentes graves, os acidentes leves, as perdas materiais, as contaminações. Então, gente, preste atenção, se as coisas estão acontecendo ali em cima, tem muito mais coisa acontecendo para baixo que você não está vendo, não está identificando, não está percebendo. Se eu aplicar tudo que uma norma diz que tem que aplicar, pode ser e aplicar da forma errada, gente, isso que é um detalhe, a gente faz a segurança da segurança, então você vai sobrepondo barreiras e isso não é bom, porque você nunca vai saber qual barreira está funcionando, isso é um ponto. E outro ponto, se a gente olhar para essa imagem aqui, ela ficou meio estreita, mas dá para a gente perceber. Aqui nós temos um cavaleiro, um cowboy, que foi aplicado todos os itens da OSHA. OSHA é o mesmo departamento de segurança que tem no Brasil, só que nos Estados Unidos é um outro nome. Aí aplicou aqui, ó, o cara tem rede pro cara não cair da sela, tem óculos no cavalo, tem sirene, tem alarme, tem ropes, tem seta, tem tudo, inclusive até aqui o apazinho e um carrinho para pegar o cocô do cachorro, o cocô do cavalo. Mas você consegue fazer alguma atividade desse jeito? É quase que impossível. Quase não, é impossível. Então, uma dica pra gente: perceba o que é necessário, as coisas importantes e cumpra. Normalmente os procedimentos de segurança, as normas, elas não são excesso. Elas são o mínimo necessário para a gente fazer segurança, para a gente ter um ambiente de trabalho o mais seguro possível. O que você sente quando você vê essas duas imagens? Romildo, eu só olho para a imagem de cima e vejo um leão dentro de uma jaula com uma plaquinha escrito leão, só. Você não vê mais nada. Aí que mora o perigo, gente. Sabe por quê? Ali tem o perigo. O leão é perigoso. O risco de ter contato com o leão é muito grande. Se você chegar perto da jaula e enfiar seu braço, o leão pode te agarrar, arrancar seu braço ou te matar. Porque você tem acesso ao perigo. Você tem acesso ao leão muito fácil. Agora na imagem de baixo. Não, meu Deus, já está mais adequado. Ó. Eu tenho uma proteção, tenho um bloqueio ali, uma barreira física. Eu tenho sinalizações dizendo não ultrapasse, cuidado, afaste-se. Então eu tenho muito mais barreiras, medidas de controle para não ter acesso ao perigo. É isso que você precisa fazer no seu dia a dia. É enxergar o perigo, identificar tanto os perigos quanto os riscos e tomar medidas para ou sinalizar aquele risco, aquele perigo, ou, além disso, bloquear para que ninguém tenha acesso e muitas vezes eliminar. Se der para tirar o leão e levar embora, acabou, não tem mais problema. Então a gente tem que pensar dessa maneira, quando a gente começa a perceber os perigos e os riscos na nossa área. Você pode achar que você não tem valor, falar, meu Deus, eu não faço muita coisa porque eu sou um só, tem um monte de gente lá que faz isso, então eu não preciso. Vou dizer para você, você tem muito valor e você é muito importante para nós. Você é importante para sua família. Você é importante para o universo, senão você não estaria vivo aí, ok? Eu vou ler isso aqui só para a gente entender um pouquinho e firmar esse conceito de valor. Esse texto ele fala que eu tenho valor. Apesar de minha máquina de escrever ser um modelo antigo, funciona bem, com exceção de uma tecla. Há 42 teclas que funcionam bem, menos uma, e isso faz a grande diferença. Temos o cuidado para que nossa equipe não seja como essa máquina de escrever, e todos os seus membros trabalhem como devem. Ninguém tem o direito de pensar, afinal sou apenas uma pessoa, e sem dúvida não fará diferença para o nosso grupo. Compreendemos que para um grupo poder progredir eficientemente, precisa da participação ativa de todos os seus membros. Sempre que você pensar que não precisam de você, lembre-se da minha velha máquina de escrever e diga a si próprio:
eu sou uma das teclas importantes nas nossas atividades. Os meus serviços são necessários. Duas coisas interessantes que eu queria chamar sua atenção para cá. A primeira delas é o seguinte: você notou que o texto tem faltando uma letra? E essa letra é a letra E, né? Só que o nosso cérebro, quando você começa a ler, a palavra está certa no começo e no final, ele identifica a letra que está faltando e completa. A gente consegue ler. Então é uma forma de identificar isso também. Eu não vou entrar no mérito da questão, de explicar por que isso acontece, mas você tem que perceber essas diferenças. Só que muitas vezes você se acha: ah, não, se eu não souber fazer segurança, se eu não tiver ali, não tem problema, que tem um monte de gente que faz. Não, você é peça importante. E quando você falha, todo mundo falha. Todo o sistema entra em colapso. Nada funciona bem se você não funciona bem. Então, preste atenção nisso, você é importantíssimo na prevenção de acidentes. O que é para você trabalhar com segurança? O que é trabalhar com segurança para você? Você já pensou nisso? Ah, Romildo, é quando tudo está ok, é quando todo mundo cumpre os procedimentos, é quando eu não tenho risco nenhum, quando eu não tenho perigo nenhum na área. De certa forma, sim, mas ter um ambiente seguro e fazer segurança não é ausência de risco, e sim ter bons controles aplicados e ativos e que todas as pessoas conheçam, apliquem. Então aqui, ó, saber perceber é fazer segurança. Saber gerenciar os riscos é fazer segurança. Atender todos os itens das normas, PTS, RTs, etc. é fazer segurança. Você faz isso? Você percebe? Você gerencia os riscos? E você cumpre todos os itens? É isso que a gente precisa fazer. Aí sim você pode dizer que trabalha com segurança. Falta de comprometimento. Ah, não, isso aí não é comigo, isso aí é outra pessoa que é responsável, deixa ela fazer. Se você está vendo que aquilo ali pode gerar um acidente, você tem que intervir. É isso que nós temos que fazer imediatamente. Porque muitas vezes nós não somos responsáveis diretamente. Mas, se ninguém está executando aquilo, ninguém está arrumando, ninguém está deixando no padrão ideal, a gente precisa fazer. E a gente precisa comunicar também os responsáveis, caso a gente não consiga resolver sozinho. Ok? Essa história aqui é mais para exemplificar também a sua importância e a importância de você fazer algo. Essa história conta alguns personagens, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Vou tomar um chazinho aqui que tá pegando a garganta. Esta é uma história sobre 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém faria. Olha só que interessante. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Não é mais ou menos isso que acontece? Eu deixo para lá, o outro deixa para o outro, que deixa para o outro, e aí você vai ver ninguém fez nada. Então não deixa que isso aqui seja uma máxima na sua vida pessoal, profissional e no seu ambiente de trabalho. Como manter percebendo os perigos e riscos? Porque muitas vezes a gente é treinado, a gente começa a olhar tudo, vai fazendo tudo, daqui a pouco você começa a esquecer, daqui a pouco você começa a entrar na rotina sem segurança, e aí a coisa começa a se transformar de novo num ambiente propício para os acidentes. Então a dica que eu dou para você, gente, ficou minha imagem bem em cima aqui, eu vou rapidinho mudar. Para se manter percebendo os perigos e riscos, primeiro você tem que conhecer bem o seu local de trabalho e fazer uma pergunta: o que pode acontecer de errado nesse ambiente? O que pode machucar? O que pode quebrar? O que pode tombar? Você tem que perceber, você tem que fazer essa pergunta. Faça essa pergunta o tempo todo, tá bom? Segunda coisa, observe todos os ângulos, é fundamental. Então olhe para cima, olhe para o lado, olhe para baixo, ouça, sente o cheiro porque pode estar queimando alguma coisa. Perceba se não tem alguma coisa acontecendo. Você tem que estar atento o tempo todo. E por último, identifique todos os riscos. A sua atenção tem que ser o tempo todo e ela é fundamental. Prestar atenção, ficar atento o tempo todo. Era isso que eu queria passar para vocês. Percepção, a gente falou que é percepção, a gente falou o que a gente precisa para aumentar a nossa percepção. Nós falamos sobre o percentual
que envolve os comportamentos de risco nos acidentes, nós falamos o que a gente precisa para aumentar a nossa percepção. Agora é com você. A informação chegou até você e você precisa desenvolver essa característica em você de um caçador de riscos e fazer acontecer e entender que você é parte importantíssima do processo. Aliás, se você é um líder, não interessa em que nível, você é peça fundamental. Se você não funcionar na identificação de perigos e riscos, na percepção, com certeza o seu time, os seus subordinados não o farão. Ok? Pode contar comigo, espero ter te ajudado com essas informações. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Até a próxima!